Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. E eles ajuntarão os seus eleitos, desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Hoje, a maioria dos cristãos acreditam que a esperança do crente está no arrebatamento antes da tribulação, pré-tribulacional, da igreja fiel. E também acredita e ensina que a segunda vinda do Senhor terá duas fases. A primeira fase acontecerá quando o Senhor Jesus vem para os seus santos, e a segunda fase acontece quando ele vem com os santos, 7 anos depois. No entanto, em nenhum lugar da Bíblia somos ensinados que haverá um arrebatamento secreto, pré-tribulação, antes que o anticristo apareça, e que haverá um período de 7 anos de grande tribulação. O que podemos provar é que 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, tempos e meio tempo, apontam para o tempo que haverá a grande tribulação. De fato, as Escrituras ensinam claramente que há apenas uma segunda vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus. Sabemos que quando ele voltar, haverá um evento público para que todos vejam. Como vemos no Apocalipse 1, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens e todo o olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Este evento acontecerá imediatamente após a tribulação daqueles dias, quando o mundo inteiro estiver em um estado de decadência espiritual avançado, com todos os abutres de todos os tipos, falsos profetas, mestres do engano espiritual, por toda parte, incluindo até a Igreja de Cristo. Também nos é dito que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Além disso, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Ou seja, toda a estrutura do céu será abalada e modificada. Isaías 13, versículo 9, eis que o dia do Senhor chega, cruel, tanto com cólera quanto ira violenta, para deixar a terra desolada, e ele extirpará dela os pecadores, porque as estrelas do céu e as constelações dele não darão a sua luz. O sol estará escurecido no seu percurso e a lua não refletirá a sua luz. E eu punirei o mundo pelo seu mal e o perverso por sua iniquidade. E eu farei a arrogância do orgulhoso cessar e cessarei a arrogância do terrível. Joel 2, versículo 30, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse 6, versículo 12, e eu vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos temporões, quando ela é abalada por um forte vento. E o céu partiu como um rolo quando é enrolado junto. E toda a montanha e ilha foram removidas de seus lugares. Após essas mudanças nas constelações e no final da grande tribulação, o arrebatamento, junto com a ressurreição, acontecerão. O Senhor Jesus aparecerá e todos verão, vindo nas nuvens, enquanto o céu se enrola como um pergaminho.
Esta não será uma vinda secreta, mas revelará sua glória, seu poder eterno, sua santidade e justiça, e a sua ira divina para com toda a terra. Ao descer à terra, ele enviará os seus anjos para reunir os seus santos eleitos, para que possam encontrá-lo nos ares. O Evangelho de Mateus nos diz que os santos são reunidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Marcos, escrevendo sobre o mesmo evento, nos diz que os santos são reunidos desde os 4 ventos, desde os confins da terra até os confins do céu. Comparando os dois, nós vemos que os santos são reunidos dos confins dos céus e dos confins da terra. Em outras palavras, confirma 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Jesus, quando aparece nas nuvens, reúne seus eleitos para si mesmo. E então eles retornam para a terra juntamente com ele, para que haja a batalha, o Armagedon, contra o anticristo e todos os seus servos. Logo após o anúncio da última trombeta, que anuncia a chegada do rei. Apocalipse 11, versículo 15. Então o 7º anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Todos esses textos mencionados estão descrevendo o único e o mesmo evento, sendo o arrebatamento e ressurreição do corpo de Cristo, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Alguns dirão que os eleitos em Mateus e Marcos estão se referindo apenas aos judeus, mas isso restringe o termo eleito. Mateus e Marcos descrevem uma reunião global e não restrita apenas aos judeus em Israel. Ele está falando dos 4 cantos. Os eleitos são todos os crentes da nova aliança, da igreja espiritual, sendo tanto judeus quanto gentios, como um novo homem no Messias. A mesma palavra grega eleito é usada em outras partes do Novo Testamento para se referir aos crentes desta nova aliança, como o corpo de Cristo. 2 Timóteo 2,10. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede de separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei aos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo ele, pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A vinda do Senhor e a reunião dos eleitos ou dos crentes faz parte do mesmo evento, como lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, vos suplicamos. Se os santos eleitos fiéis, o corpo do Messias, seriam removidos antes que o homem do pecado fosse revelado, então por que Paulo teria nos ensinado sobre isso, se a igreja já não estará mais na terra? Paulo havia ensinado claramente que a apostasia e todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas iriam preceder a vinda do homem do pecado ou da iniquidade, e outras verdades proféticas. Mesmo os pais da igreja, que remontam o tempo dos apóstolos, ensinam que no final dos tempos a igreja cristã seria perseguida pelo anticristo.
Depois que o Islã nasceu, muitos dos pais da igreja, especialmente na igreja do Oriente Médio, disseram e escreveram que o anticristo seria um muçulmano. Tempos interessantes em que vivemos hoje, quando vemos a ascensão do império da besta sendo supostamente islâmica. Nós também vemos a China e a Rússia começando a implantar e impor sua agenda totalmente expansionista no mundo todo. E muito provavelmente farão parte das dores de parto que parecem estar sobre nós. A Coreia do Norte ameaça usar armas nucleares contra a América e Coreia do Sul, se os americanos continuarem a manter suas forças na Coreia do Sul. A nossa esperança não está no arrebatamento, mas está primeiramente na segunda vinda visível do nosso Messias. E aí sim, junto com ele, nós seremos ressuscitados se estivermos mortos e arrebatados se estivermos vivos, para estarmos com ele durante o reino messiânico milenar na terra. Infelizmente, a ideia do arrebatamento secreto é uma doutrina que pode não preparar o corpo do Messias para a perseguição final, de proporções globais que estão por vir. A perseguição já acontece, desde o primeiro século até os dias atuais. Quando você pensa nas terríveis atrocidades no nosso mundo, em que somos expostos, você entende que o anticristo ainda fará coisas muito piores. Portanto, a ideia de uma fuga pré-tribulacional se encaixa muito confortável na zona de conforto dos cristãos, principalmente ocidentais. E então existem diversos livros e filmes que ensinam estas coisas. Mas é interessante que alguns países orientais não conseguem visualizar esta saída tão facilmente. Isso porque muitos já vivem alguns resquícios do que poderia se comparar na perseguição do anticristo. Devemos nos perguntar o que os pastores, ministros que ensinam a respeito do arrebatamento pré-tribulacional dirão a todas as suas ovelhas quando o homem do pecado for revelado e a perseguição começar e a igreja possivelmente ainda estiver na terra. Enquanto estivermos neste mundo, não seremos poupados de sofrimentos, provações, tentações e todo tipo de situação estressante. Até mesmo terremotos ou tsunamis ou desastres de um tipo ou de outro. Nem todos serão capazes de escapar de tal perseguição. Muitos crentes já estão sendo perseguidos agora. Alguns escaparão na grande tribulação, mas grande maioria de nós não escapará. No entanto, sermos resgatados das mãos dos nossos inimigos quando o nosso Messias voltar. E os nossos inimigos, sim, experimentarão a ira de Deus, o julgamento do Senhor. Disso nós seremos poupados. Portanto, nós devemos hoje nos encher do Espírito Santo de Deus. No Apocalipse nós lemos como podemos vencer Satanás. Apocalipse 12, versículo 11. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Posto que face a face com a morte não amaram, mas a própria vida. Perceba como estaremos face a face com a morte, mas mais do que amar a própria vida, amaremos o testemunho de Cristo, a palavra de Deus. E o sangue do Cordeiro vencerá por nós. Nós precisamos apenas continuar declarando que só o Senhor é Deus em nossas vidas e que somos seguidores de Cristo Jesus. E com a palavra refutaremos todo ataque maligno de Satanás. Então, todos aqueles que saíram da grande tribulação vencerão. Assim como lemos no Apocalipse 7, versículo 9. Em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeiras, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro.
Apocalipse 20, versículo 4. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Seja pela vida ou pela morte, finalmente Deus será glorificado em seu povo santo. No final, o próprio Deus terá a última palavra. O poderoso, o grande eu sou, o único que pode todas as coisas. Obrigada por tudo, Senhor. Sê conosco, enche-nos da tua fé e viveremos contigo durante toda a eternidade, para sempre e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.